Lendas urbanas é o nome dado a histórias que são difundidas em uma determinada população, principalmente de forma oral, geralmente tendo uma origem exata desconhecida. Em lendas urbanas vemos histórias que falam sobre acontecimentos, pessoas, lugares ou entidades que são um reflexo de medos e crenças de uma determinada população. E apesar da grande maioria das lendas não passarem de histórias fictícias, existem algumas que foram comprovadas como histórias reais e outras que algo muito parecido com o que foi descrito na lenda realmente aconteceu, trazendo um aspecto mais sinistro a essas histórias. Então é por causa disso que no vídeo de hoje estaremos conhecendo algumas lendas urbanas que se tornaram reais. Nas histórias presentes na mitologia nórdica, podemos encontrar a figura do Kraken. O Kraken é uma criatura marítima que é dito por habitar os mares do Atlântico Norte e causar terror com quem ousa navegar pelos seus mares. O Kraken seria uma criatura de tamanho colossal, com aparência semelhante a um polvo ou uma lula, que teria a capacidade de engolir embarcações inteiras. A lenda do Kraken data desde meados do século XII, com diversos relatos da aparição de lulas gigantes vistas por marinheiros da época, como um encontro relatado pelo rei da Noruega, Sverre Sigurdsson, que descreveu encontros com esse tal monstro em uma das suas viagens feita em 1180. Por anos após isso, houve relatos de aparições de uma criatura como o Kraken habitando os mares. No entanto, a existência dele nunca passou de uma lenda, e de fato ele é apenas uma criatura mitológica, pelo menos em partes. Só foi muitos anos depois da proliferação de histórias sobre o Kraken que uma criatura semelhante à da lenda foi comprovada por existir. Isso durante a segunda metade do século XIX, mas em específico durante os anos de 1870, que foi comprovado a existência da lula gigante, a partir da preservação de partes do animal como tentáculos, e posteriormente até uma espécime completa dele. Uma descoberta relativamente recente. A lula gigante habita diversas regiões costeiras espalhadas pelo mundo, sendo atualmente considerado o segundo maior invertebrado do planeta. A lula gigante pode chegar até 14 metros de comprimento e pesar em média 275 quilos. Ela habita principalmente as regiões profundas do oceano, podendo ser vista de 300 a 100 metros de profundidade, o que faz os seus avistamentos por seres humanos serem bem raros, com poucos espécimes vivos da lula gigante sendo capturados em fotos ou vídeos. A primeira fotografia de um espécime de lula gigante em seu habitat natural foi tirada apenas em 2004 por pesquisadores japoneses, e um vídeo da criatura foi feito alguns anos depois, em 2012. E como dito antes, a lula gigante é apenas o segundo maior invertebrado do mundo. O primeiro lugar vai para a lula colossal, que apesar de ter um tamanho parecido com a lula gigante, ela tem um corpo maior e tende a ser mais pesada que a sua parente, podendo ter de 600 a 700 quilos. A lula colossal também vive em regiões bem profundas do oceano, com os primeiros registros de espécimes vivos datados de 2005, porém com pouquíssimos espécimes avistados ao longo dos anos. Inclusive é até difícil encontrar fotos da lula colossal na internet, sendo que a sua existência só foi comprovada em 1925, quando restos do animal foram encontrados dentro de uma baleia cachalote, que inclusive a baleia cachalote é, digamos, o seu arqui-inimigo, com muitas baleias avistadas ao longo dos anos, com ferimentos que possivelmente foram causados por lutas contra lulas colossais. E muito do material encontrado sobre essa espécie veio justamente de restos encontrados no interior de baleias. E mesmo essas lulas não sendo tão letais quanto um kraken, elas são o mais perto dessa criatura mitológica que podemos encontrar nos mares, até onde a gente sabe, né? No estado americano da Pensilvânia, existia uma história que era conhecida como Charlie No Face, também conhecida como o Homem Verde.
Essa lenda falava de um homem que assombrava um túnel ferroviário durante a noite, espantando qualquer pessoa que tentasse se aproximar dele. Era dito que esse tal homem não tinha um rosto, e é daí que vem o nome Charlie No Face. Esses rumores surgiram em meados da segunda metade do século XX e fizeram muitas pessoas da região buscarem esse tal homem sem face nos túneis locais, à procura de confirmar essa lenda. E isso realmente fez com que esse tal homem fosse encontrado, revelando assim uma história bem trágica. A figura lendária de Charlie No Face na verdade era um homem local chamado Raymond Robinson, que aos 8 anos de idade sofreu um grave acidente em uma linha elétrica enquanto subia em um poste para alcançar um ninho de pássaro. Esse acidente fez seu rosto ficar desfigurado, fazendo ele também ficar cego pelo resto de sua vida. Raymond então adotou um estilo de vida bastante recluso, evitando ao máximo ser visto pelas pessoas, com medo de assustá-las ou de virar alvo de piadas ou ataques. Com isso, ele desenvolveu o hábito de andar por um túnel local durante a noite, justamente para não ser visto, dando assim origem à lenda que ganhou mais alguns detalhes que fugiam do que era a realidade ao longo dos anos. E essa fotografia parece ser um registro de Raymond junto com as pessoas que o estavam procurando. E apesar dele ter sido temido por alguns por causa dessa lenda, ele também era conhecido por sua gentileza e simpatia, o que contrastava fortemente com as histórias assustadoras que circulavam sobre ele. Raymond Robinson veio a falecer em 1985. E uma história parecida vem lá da Suíça, e se trata da figura conhecida como Le Loyon, também conhecido como o Fantasma de Maulis. Os relatos e histórias em torno do Le Loyon começaram a aparecer durante o final dos anos 90. O Le Loyon era descrito como uma pessoa alta que usava um uniforme militar, uma grande capa e uma antiga máscara de gás. Essa pessoa era encontrada nas florestas da comuna de Salés, mais em específico na região de Maldis. Os relatos sobre suas aparições diziam que o Le Loyon percorria a mesma rota na floresta todos os dias por mais de uma década, observando a cidade à distância pelos arbustos. Uma das pessoas que dizem ter visto o Le Loyon descreveu que no momento do encontro ele estava colhendo flores na trilha, relatando que ele ficou assustado ao notar a presença da pessoa que fez esse relato. Os avistamentos dessa figura continuaram a aparecer até o ano de 2013, quando um jornal local chamado Le Matin publicou a única fotografia conhecida do Le Loyon, que é essa que vocês estão vendo, que finalmente comprovou que aquelas histórias que os habitantes locais falavam sobre uma pessoa vestindo uma máscara de gás na floresta eram de fato verídicas, pelo menos algumas delas. Após alguns meses que a fotografia foi publicada no Le Matin, foi encontrado na floresta a máscara e a capa que o Le Loyon costumava usar. E junto disso foi encontrada uma carta que se presume que foi escrita pela pessoa por trás dessa figura lendária local. Nessa carta, o autor diz que ele estava ciente da publicação da fotografia no jornal e que estaria pondo um fim à figura do Le Loyon, culpando o jornalista que divulgou a fotografia, dizendo que ele havia matado uma pessoa que só se sentia bem em vagar pela floresta sozinha. Muitas pessoas acreditam que essa é uma carta de alguém que tirou sua própria vida. Pessoa essa que estava por trás do Le Loyon, mas não se sabe ao certo se esse é o caso. Pode ser que o que a pessoa quis dizer nessa carta é que ela matou a ideia do Le Loyon, não a pessoa em si. O fato é que nunca se descobriu a identidade real do Le Loyon, teorizando que era uma pessoa com sérios problemas mentais que desenvolveu o hábito de andar sem rumo pela floresta vestindo uma máscara de gás por algum motivo. Após encontrarem essa carta, não houve mais avistamentos do Le Loyon na região.
E agora, falando de um caso brasileiro, temos a famosa lenda do Homem do Saco, que você provavelmente já ouviu falar em algum momento. O Homem do Saco, ou o Velho do Saco, conta a história de um homem que vagava pelas ruas carregando um saco em suas costas, que ele usava para carregar crianças malcriadas que nunca mais eram vistas após serem sequestradas por essa figura. Essa lenda é bastante popular em países de cultura latina, como é o caso do Brasil. E foi aqui que um criminoso ganhou a alcunha de O Homem do Saco devido aos seus crimes contra crianças. Laerte Patrocínio Orpinelli, também conhecido como Maníaco da Bicicleta, atuou no interior de São Paulo durante os anos 70 até os anos 90, especialmente na cidade de Rio Claro. O Maníaco da Bicicleta afirma ter cometido cerca de 100 homicídios, com nem todos sendo confirmados. Ele, durante esse período, matou cerca de 10 crianças, que tinham uma idade de entre 3 a 11 anos, as quais ele matou de formas bastante brutais, com indícios de tortura e abuso sexual. O apelido O Maníaco da Bicicleta surgiu pelo fato dele andar de bicicleta pelos bairros onde suas vítimas moravam, justamente procurando por elas. É dito que ele se aproximava de suas vítimas se passando como um amigo dos seus pais, para que a vítima se aproximasse dele, sendo que ele atuou em uma época em que crimes contra menores de idade estavam em alta, o que dificultou a sua identificação. Laerte só foi preso em 10 de janeiro de 2000, na cidade de Itu, sendo condenado a 100 anos de prisão. Ele veio a falecer em janeiro de 2013, após passar um pouco mais de 10 anos encarcerado. E um outro caso está relacionado a Ronald Clark O'Brien, e uma lenda que está muito atrelada ao seu caso. Ronald Clark O'Brien era um optometrista que vivia com sua esposa e seus 2 filhos na cidade de Deer Park, no Texas, e ele chocou o país durante o Halloween de 1974. Nesta data, um dos filhos de Ronald, chamado Timothy O'Brien, de 8 anos, saiu para pedir doces da vizinhança com Ronald. Durante o passeio, Ronald colocou na cesta do seu filho um doce chamado Pix Sticks, que é um doce em pó que é servido em canudos. Ronald tentou fazer com que parecesse que aquele doce foi dado por um dos vizinhos que os garotos visitaram. A questão é que esse doce estava envenenado com cianeto de potássio, um composto químico altamente letal. Quando Timothy ingeriu o doce com cianeto, ele sentiu uma forte dor no estômago, correndo para o banheiro e começando a vomitar e convulsionar. Pouco tempo depois, o garoto veio a falecer. Essa história gerou um pânico gigantesco na população local, fazendo muitos se lembrarem da lenda do homem louco que envenenava doces e dava a crianças durante a época do Halloween. Quando a polícia iniciou as investigações em relação à morte de Timothy, se descobriu que o seu pai havia, pouco tempo antes da sua morte, contratado um seguro de vida bem caro para seus filhos, sendo que Ronald O'Brien estava bastante endividado na época, devendo mais de 100 mil dólares. E também, antes da morte de seu filho, ele se demonstrava muito interessado em cianeto de potássio e os seus efeitos no corpo humano. Logo, Ronald O'Brien se tornou o principal suspeito da morte de seu próprio filho. O seu julgamento começou em maio de 75 e ele foi rapidamente considerado culpado de homicídio qualificado. A acusação argumentou que ele planejou o assassinato para receber o dinheiro do seguro para pagar suas dívidas. A sua defesa contra-argumentou, levantando a possibilidade daquela lenda urbana do louco que envenenava doce ser real e o seu filho ter sido uma vítima disso, mas isso não o livrou da condenação. O seu caso ganhou muita atenção da mídia da época, e através da cobertura midiática, Ronald Clark O'Brien ganhou a alcunha de Candyman, ou o homem que matou o Halloween. Ele foi condenado à morte e executado por injeção letal em 31 de março de 1984. O seu caso fez com que histórias sobre doces envenenados sendo distribuídos durante a época do Halloween aumentassem ainda mais, fazendo muitos pais se preocuparem com os doces que seus filhos recebiam de estranhos durante essa época do ano.
apesar do caso de O'Brien ser um dos poucos onde isso realmente aconteceu. Existem histórias que falam sobre mensagens do além que você pode receber no seu telefone. Essas histórias falam de pessoas que um certo dia receberam uma ligação telefônica de um ente querido que já havia falecido. Ligação essa que a pessoa fez direto do pós-vida. Isso pode parecer algo tirado de algum filme, mas existe um caso onde isso aparentemente aconteceu. No dia 12 de setembro de 2008, um trem carregando mais de 200 passageiros colidiu em alta velocidade com um trem de carga em Los Angeles, na Califórnia. Esse incidente ficou conhecido como o acidente de Chatsworth. Nele, 135 pessoas ficaram feridas e 25 morreram, sendo considerado um dos acidentes ferroviários mais letais da história dos Estados Unidos. Uma das vítimas fatais desse incidente foi Charles Peck, um funcionário da Delta Airlines de 49 anos, que ia até Los Angeles para uma entrevista de emprego. Charles seria apenas mais uma vítima desse infeliz incidente se não fosse um acontecimento bizarro que aconteceu após a sua morte. A noiva de Charles o iria buscar na estação, e enquanto ela esperava a sua chegada, ela acabou sabendo da notícia do acidente através da rádio. Porém, após isso, ela começou a receber diversas ligações em seu celular que vinham do número de Charles. E não foi só sua noiva que recebeu essas ligações. Outros familiares de Charles também começaram a receber chamadas de seu número, totalizando em um período de 11 horas cerca de 35 ligações vindas de seu número. Quando eles eventualmente atendiam, não era possível ouvir nada além de estática, sendo que a ligação era encerrada rapidamente. E quando eles tentavam retornar a ligação, ela não era atendida, caindo diretamente na caixa postal. Mesmo assim, essas ligações deram esperança aos familiares de Charles, que acreditavam que ele poderia estar preso nos escombros, tentando pedir ajuda através do seu celular. O seu corpo foi retirado dos escombros 12 horas depois do acidente, uma hora após a última ligação vinda do seu telefone. Inclusive, as autoridades usaram o sinal que os seus familiares recebiam para localizar o seu corpo, mesmo que, segundo as investigações, o seu celular em si nunca tenha sido encontrado. A questão é que, indo contra a crença dos seus familiares, Charles Peck havia morrido no impacto dos trens, ou seja, durante aquelas ligações ele já estava morto. Até hoje, o que causou essas ligações vindas do celular de Charles Peck após a sua morte é um grande mistério, levantando teorias que falam que possivelmente, dado aos danos no celular de Charles causado pelo incidente, o aparelho começou a fazer ligações aleatórias para pessoas em sua lista de contato, mas não se sabe ao certo se esse é o caso, já que o seu celular nunca foi encontrado. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas lendas urbanas que realmente aconteceram, pelo menos em partes. Lendas urbanas é um tópico que eu acho bem interessante e que eu já abordei algumas vezes aqui no canal, mas nunca com esse recorte em específico. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!